Amém? Nós vamos dar sequência, A carta do nosso irmão Tiago. É o livro que nós estamos estudando já há alguns domingos. E para isso eu vou convidá-los a abrir a palavra do Senhor na carta de Tiago, capítulo 1 ainda, a partir do verso de número 19. Não é isso? A última exposição, feita pelo nosso irmão Leandro, foi até o verso 18 do capítulo 1. E hoje nós iniciaremos a partir do verso 19. Iremos, com a graça de Deus, até o verso de número 27, esperando que o Senhor possa falar ao nosso coração. Vamos ler? O texto diz assim: Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo e se retira, e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Senhor, nós queremos te bendizer, Senhor, por mais um dia, por mais uma semana que nós iniciamos em tua presença. Obrigado por mais um dia do Senhor, onde nós estamos tendo a oportunidade aqui de engrandecer o teu nome através de louvores, mais uma vez falar contigo através de orações. Ó Deus, podemos participarmos da tua obra no que diz respeito a dizimarmos, a ofertarmos. Isso é privilégio, Senhor. E também te bendizemos demais, porque hoje temos também a oportunidade de mais uma vez de ouvirmos a tua voz através da exposição pública das tuas sagradas escrituras. Fala ao coração do teu povo aqui nessa manhã, Senhor. Aqueles que estão aqui presentes, como também as pessoas que estão nos acompanhando de forma remota, Senhor. Que tu possa falar ao coração de cada um de nós e que venhamos sair daqui, Senhor, repleto da tua presença, entendendo o que nos foi dito para a maior glória do teu santo nome. Nós oramos nessa manhã em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Meus irmãos, a partir do verso de número 19 e o verso 20, eu vou reler, quando Tiago diz: vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. O verso 20, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. No meu entender, nos parece que é a última instrução do nosso irmão Tiago com relação ao procedimento correto debaixo de intensa provação. E mais, ele está exortando aos seus leitores que estejam sempre prontos a ouvir, mas ao mesmo tempo, ele diz que estejam menos dispostos a se precipitar em palavras faladas sem reflexão. Ele diz que você seja rápido para ouvir a palavra de Deus, mas debaixo de um contexto de angústia, você seja tardio para falar sem antes refletir. Me parece que é isso que ele está dizendo aqui. E a palavra rápido, que ele usa aqui no verso 19,
literalmente ela traz a ideia de disposição, de prontidão. Em pessoas assim como nós, que gostamos de ouvir sermões, Tiago está dizendo que nós temos que estar prontos, dispostos a ouvir aquilo que nos é ensinado, mas não somente isso, acatar aquilo que nos é ensinado. E ele vai dar as razões aqui, sabe, para o fato dele estar nos exortando a isso. 2 exemplos de pessoas, ou de passagens bíblicas, onde as pessoas ouviram e logo acataram o que foi dito a elas. Um exemplo disso é Atos 10:33, quando na casa de Cornélio, não só Cornélio, como toda a sua família, eles foram prontos, para ouvir, eles estavam prontos a acatar o que Pedro estava dizendo a eles. Isso é um dos exemplos bíblicos, entre tantos, que nós poderíamos elencar nessa manhã. Outro exemplo que eu chamo a atenção de vocês é para o livro de Neemias, capítulo 8, do verso 1 até o verso de número 6. Quando Esdras, o escriba, traz a lei diante do povo e começa a explicar para todos aqueles que tinham entendimento para ouvir, a palavra de Deus diz que desde pela manhã até o meio-dia, aquele povo se reunia como um só homem, ou seja, todos tinham os ouvidos atentos, não só para ouvir, mas para acatar o que o escriba estava expondo e explicando a eles naquela manhã. E isso foi contínuo por vários dias, sabe? Para aquele povo que se reunia ali com Esdras e com Neemias. Era um povo atento, e ao mesmo tempo que aquele povo era atento, era um povo que estava disposto a acatar o que ouvia. Qual o ensinamento aqui, irmãos, tomando como base apenas a parte A do verso 19, quando ele diz: vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Qual é o ensinamento aqui? Para ouvir, eles deveriam ser rápidos e dispostos. Mas para falar, repito, eles deveriam ser tardios. Eles deveriam ser devagar. E você poderia fazer a pergunta: por que Tiago, o autor sagrado, nos exorta a isso? Preste atenção no que eu vou dizer aqui. Porque sob angústia, porque quando nós estamos debaixo de provas, porque quando nós estamos vivendo tribulações, mesmo nós cristãos, nós acabamos dizendo coisas das quais lá na frente a gente vai se arrepender. Eu vou repetir. Porque o nosso irmão Tiago, ele está dizendo que debaixo de angústia e debaixo de prova, e que debaixo de tribulação, você sempre esteja disposto a ouvir a palavra de Deus e seja tardio a processar a sua resposta. Vou repetir. Porque mesmo cristãos, como nós, acabam dizendo coisas das quais vão se arrepender lá na frente. Há 2 textos que eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui. Não sei se o irmão Gledson, por gentileza, pode botar aí, Gledson. Provérbios 10:19. Olha o que o texto diz. Está saindo aqui, mas não lá, né? Quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. Capítulo 13 de Provérbios, apenas o verso 3, Gledson, por gentileza. Olha o que o texto diz: quem vigia as suas palavras conserva a sua vida, mas o que fala demais arruína a si mesmo. Que 2 exortações feitas por Salomão, irmãos, que vão exatamente encaixar aquilo que o nosso irmão Tiago está nos ensinando através da sua carta na manhã de hoje. Mas vamos prosseguir. Parte B do verso 19 e o versículo 20. Eu vou reler. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Meus amados, o cristão ele deve saber lidar com a palavra,
que sai da boca dele, mas também ele deve saber lidar com a ira. O que é que eu estou querendo dizer aqui nessa manhã? Nós somos pessoas que Tiago está nos exortando a saber se controlar, tanto de forma verbal quanto de forma emocional. É isso que ele está nos exortando. Quando ele diz aqui, tardio para ficar irado, a exortação aqui é a seguinte: tenha paciência antes de falar. Sob perseguição, sob angústia, sob falsas acusações, modere, ou melhor, pondere acerca daquilo que você vai dizer. É isso que Tiago está nos dizendo aqui. Há um provérbio não bíblico, mas que é verdadeiro, que diz o seguinte: tu és senhor da palavra não dita, a palavra dita é teu senhor. Eu vou repetir: tu és senhor da palavra não dita, mas a palavra dita é teu senhor. Em outras palavras, às vezes a gente faz comentários que não deveríamos e não tem como retornar. Eu acredito que por essa razão é que Davi, no Salmo 141, verso 3, por gentileza, Gledson, nos diz o seguinte, olha: põe guarda a minha boca, Senhor, vigia a porta dos meus lábios. Eu acho que é por essa razão que Tiago está dizendo aqui, que Davi antes já nos exortava a isso. Põe, Senhor, um guarda a minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Irmãos, normalmente a ira humana, de uma forma em geral, ela é desgovernada. Geralmente a ira humana, ela é destruidora e ao mesmo tempo pecaminosa. Normalmente, quando nós falamos sem pensar, mesmo estando debaixo de perseguição, de angústia, de tribulação, normalmente expõe obra da carne. E geralmente não opera a justiça de Deus. Mas atente para o verso 20, quando ele diz o seguinte: porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Interessante que lá em Efésios, Paulo fala sobre uma ira santa, que nós podemos ter. E que ira é essa? Por exemplo, é você se irar contra a injustiça praticada contra alguém, é você se irar contra o pecado. Você pode se irar dessa maneira, né? Contra o pecado, contra uma atitude negativa. Mas qual o ponto aqui que Tiago está dizendo? Que mesmo assim nós temos que ter muito cuidado, bastante cuidado. Por qual razão? Porque a linha que separa a ira santa da ira pecaminosa é uma linha tênue. É uma linha tênue. E por essa razão ele nos diz o seguinte: é melhor muitas vezes você retê-la. Sabe por quê? Em meio às tribulações, dificilmente, mesmo nós cristãos, nós tomaremos decisões que glorifiquem a Deus. Esse é o ponto aqui de Tiago. Que mesmo a gente, às vezes querendo expressar uma ira santa contra determinada atitude, se nós estivermos diante de uma tribulação, dificilmente nós iremos tomar decisões que glorifiquem a Deus. A partir do verso de número 21, ele vai nos ensinar como a gente deve ouvir sermões de forma salvadora. De forma salvadora. Olha o verso 21 que diz: portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolha com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Vamos parar um pouquinho aqui, irmãos. O autor sagrado, irmãos, como Tiago, irmãos, ele é um autor, um escritor de religião prática. Eu particularmente gosto muito dessa carta. Sabe por quê?
Porque Tiago, ele não é um teólogo frio. Há muitos teólogos frios, que tem muita teologia na mente, mas falta prática nas mãos. Tiago não era assim. A carta de Tiago, eu posso resumir em uma frase: religião na prática, cristianismo na prática. Você vai ver isso em praticamente todos os capítulos de Tiago. E o que ele está nos dizendo aqui é o seguinte: não adianta nada você vir para uma escola dominical se você antes não preparou seu coração. É o que ele está dizendo aqui. É muito claro isso aqui. Olha se não é. Para que a palavra de Deus faça obra em nós, é preciso, antes da gente vir para um lugar como esse, a gente preparar o nosso coração. Preparar como? Limpando. Você não pode vir a uma exposição da palavra, irmãos, sem preparar antes o seu coração. Tipo assim: Senhor, fala comigo. Perceba bem isso no verso 21, perdão. Olha o que ele diz: portanto, deixe toda a impureza. Outras versões dizem o seguinte: despojai-vos. A minha diz deixando. O que significa despojar-se ou deixar? Renuncie, rejeite, jogue fora. Jogue fora o quê? Primeiro ponto aqui, é muito claro aqui, não precisa ser nenhum gênio, né? Toda impureza que por acaso esteja no seu coração. E aqui, para o autor sagrado, fala-se mesmo, irmãos, de vícios sexuais, de coisas obscenas, que possivelmente o seu público estava colocando os olhos. Evidentemente que não havia redes sociais, não havia internet no tempo de Tiago, mas possivelmente a pornografia já existia, e possivelmente alguns dos seus leitores estavam envolvidos com essas coisas. E ele diz: olha, para que a palavra possa ser implantada, enxertada no coração de vocês, em primeiro lugar você tem que se despojar disso. Você tem que retirar isso do seu coração, para que a palavra possa fazer efeito na sua vida. Porque para o autor sagrado, impureza, irmãos, é prejudicial demais. Para Tiago, ela é como ervas daninhas, são como espinhos que sufoca a semente e impede o crescimento. Mas ele não diz apenas isso. Ele diz também que quando a gente subir à casa do Senhor, a gente deve tirar do nosso coração todo acúmulo de maldade. É impossível você receber alguma coisa de Deus através da exposição pública das Sagradas Escrituras, se seu coração tem acúmulo de maldade. E aqui há duas interpretações para essa palavra, acúmulo. Pode ser algo em excesso, algo que está transbordando no coração de alguém, mas também ele pode ser interpretado da seguinte maneira: aquele restinho, por exemplo, quando você vai limpar um objeto, e fica um pouquinho de pó entranhado no objeto, aquilo ali é um acúmulo de sujeira, não é? Você tem que tirar. Tiago está olhando por esses dois ângulos. Acúmulo aqui vale para o excesso, no caso aqui da maldade, mas Tiago está dizendo o seguinte: que mesmo aquele acúmulo pequenininho, que você, de uma forma geral, quando vai fazer a faxina em alguma coisa, você não vê, perceba se existe, e mesmo assim tire, porque isso prejudica você de ouvir a palavra e pô-la em prática. O que é que eu aprendo aqui, irmãos? Para Tiago, ou para o escritor, ou para a Bíblia, o que significa maldade? Malícia, desejo de se vingar. O que significa maldade? Desejo de ferir. O que significa maldade? Desejo de machucar alguém. Então, no meu ver, e eu acho que eu estou de acordo com o pensamento do autor sagrado, não adianta nada nós ouvirmos sermões se o nosso coração está impuro, ou se o nosso coração tem ou excesso ou resquício, né? No sentido de acúmulo de coisa desse tipo, de alguma maldade. Ele diz que isso não vai servir.
Esse sermão não vai servir se alguém se senta aqui dessa maneira para ouvi-lo assim. Mas ele continua ainda. Ele diz ainda no verso 21 o seguinte: acolham com mansidão, significa com prontidão, com abertura e disposição para ouvir. Em outras palavras, você tem que acolher e você tem que obedecer a palavra pregada. A palavra pregada. Isso aqui, irmãos, me chama muita atenção. E mediante o verso de número 21, que nós estamos analisando aqui, eu faria uma pergunta a você usando Hebreus 4:2 como base para essa minha pergunta. Por gentileza, Gledson. Hebreus 4:2, olha o que diz: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles, o povo no deserto. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Uma pergunta para você aqui nessa noite, manhã: qual foi a razão pela qual algo em torno de 2 milhões e meio de pessoas que saíram lá do Egito não conseguiram entrar em Canaã? Para você, qual a razão que apenas 2 entraram dos que saíram lá no deserto, em Canaã? Hebreus 4:2 nos dá a resposta: porque eles ouviram. Ah, irmãos, e como ouviram? Porque eles viram. Ah, irmãos, como eles viram. Quem foi de vocês aqui que já viu o mar se abrir? Já viram? Quem é de nós aqui que não precisa ir trabalhar a partir de amanhã, porque se não for assim o pão não chega à nossa mesa? O povo não precisava trabalhar. Todo dia bastava recolher o maná que caía do céu. Você usa um sapato talvez 6 meses, 1 ano, e você já tem que comprar outro. Sim ou não? Aquele povo no deserto passou 40 anos com a mesma sandália e com as mesmas vestes, e sempre se mantinham nova. Quando pecavam, a palavra do Senhor vinha a eles. 2 milhões e meio viram tudo isso. Só 2 entraram em Canaã: Josué e Caleb. Por quê? Faltou milagre? Faltou Deus falar com eles? Nenhuma geração viu tanto milagre como o povo no deserto. Nenhuma. Mas não entraram por quê? Porque ouviram e não colocaram aqui, ó. Ficaram no próprio deserto. O que é que eu aprendo aqui com base em Hebreus 4:2 e o verso 21 do capítulo 1 do nosso irmão Tiago? Simples. Percebam uma coisa, que para os autores sagrados, a soberania e o poder de Deus não anula a sua responsabilidade. Não anula a sua responsabilidade. A palavra pregada, abra seus ouvidos por gentileza. A palavra pregada é o meio divino para a salvação da alma. Agora me permita aqui um adendo. Ninguém continua santo sem a pregação da palavra. Ninguém. Eu conheço muitas pessoas que dizem o seguinte: ah, pastor, meu parente está na igreja ali, na igreja neopentecostal, encontrou Jesus ali, tá bom demais. Quem foi que lhe ensinou isso? Como é que essa pessoa vai crescer se não tem pregação lá? Para ter encontro com Jesus, irmãos, o local é independente. Jesus salvou Raabe dentro de um prostíbulo. Raabe não se converteu numa igreja reformada. Raabe se converteu dentro do prostíbulo que ela tomava conta.
Mas para que ela crescesse, ela teve que ir viver junto com o povo de Deus. Esse é o ponto, independentemente de onde você se encontra com Jesus, porque o Espírito ele sopra onde ele quer. Jesus pode converter alguém hoje, agora, numa boca de fumo, mas ele tem que sair de lá para crescer, porque o que vai santificá-lo é a palavra pregada. Então é impossível um camarada que está numa igreja neopentecostal, irmão, se tornar-se santo. Ele não vai crescer. A palavra não vai ser implantada, não vai ser enxertada nele. Como é que ele pode ouvir, se não tem quem pregue a verdadeira palavra para ele? Esse aqui é o ponto de Tiago. Repito, ninguém continua santo sem a pregação da palavra de forma correta. É isso que Tiago está nos dizendo. Verso 21. Vamos para o verso 22. Olha o que ele diz. Eu gosto mais dessa outra versão que diz: tornai-vos, pois, né? A minha diz o seguinte: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Na tradução que diz tornai-vos, pois, eu acho esse termo mais interessante para nós analisarmos esse texto pelo seguinte: porque me parece que o meu irmão de Jesus, Tiago, ele percebeu que as pessoas às quais ele estava escrevendo ouviam, mas não praticavam. E ele exorta a eles o seguinte: tornai-vos, né? Na minha versão diz: sejam praticantes. Por que ele dá essa ordem? Emite esse imperativo: tornai-vos. Qual o engano aqui? E há muita gente boa, irmãos, enganada nesse mesmo aspecto aqui que Tiago vai nos dizer. Os leitores de Tiago, eles achavam que ouvir sermões bastava, e isso era suficiente para garantir a eles a salvação. E Tiago vai dizer que não. Você não pode somente ouvir. Você tem que ouvir e praticar o que você escuta. Está aí, né? É muito claro esse texto aqui. Lembre-se do seguinte, com base em Mateus 7, a partir do verso 21 até o verso 25. O fato de alguém dizer Senhor, Senhor, não garante a essa pessoa a vida eterna. Mas em Mateus 12,50 diz o seguinte: o que faz com que a gente tenha a vida eterna é fazer a vontade de Deus. Não adianta nós dizermos que Ele é o nosso Senhor, porque nós pomos a fé nele, mas se nós não o obedecemos, nós não praticamos aquilo que a gente escuta. Meus queridos irmãos, há crentes que não gostam de fazer isso, né? Mas há muitos crentes que marcam a Bíblia. E não tem nada, no meu entender, não tem nada de errado com isso. Sabe? Há muitos crentes que você, quando percebe, né, ele usa até aquelas marca-texto, marcam a Bíblia. Texto que chama a atenção dele, eles marcam. Contudo, há pessoas que marcam a Bíblia, mas a Bíblia não marca ele. E o apelo de Tiago aqui é exatamente esse: escute, e aquilo que você escuta, pratique. Se o pregador está sendo fiel ao texto sagrado, é Deus falando com você. E você só tem uma opção para ser salvo: praticar o que você escuta. Pronto. 23 e 24. Olha o que nos diz o texto sagrado. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Eu tenho certeza, acho que eu não preciso nem perguntar a você, mas eu vou apenas lhe lembrar: qual é a função de um espelho? Qual a função de um espelho?
certamente ele reflete para quem está em frente a ele, como essa pessoa está. Quando você vai normalmente à frente de um espelho, você vai ver se a roupa que você está combinando. Você vai ver se você está gordo ou está magro. Você vai olhar o seu cabelo, se está penteado ou não. Não é verdade? Nós vamos para a frente de um espelho e logo percebemos a nossa aparência. E o espelho vai dizer para mim e para você como nós estamos. Se estamos bem arrumados ou não. Essa é uma realidade. E dificilmente alguém olha-se no espelho e não faz nada. Mas há pessoas que vão para o espelho, olham, é verdade, a sua aparência e não ligam muito. E saem da maneira como estão mesmo, sem olhar. Percebem que tem alguma coisa errada com ele, mas não faz a mínima, ou o mínimo, melhor dizendo, para melhorar a sua aparência. Existem pessoas assim. O que é que Tiago está nos ensinando aqui? Qual é o ponto de comparação dele aqui? É o seguinte: tanto o contemplador esquecido, aquele que olha como era a sua aparência no espelho e não faz nada, como o ouvinte negligente, eles não fazem absolutamente nada acerca, no caso do contemplador negligente, o que vê, e no caso do ouvinte que não é praticante, acerca daquilo que ele escuta. Esse é o ponto em comum aqui. E o autor sagrado está dizendo para nós o seguinte, irmãos: tanto o ouvir como o ver são exercícios inúteis e infrutíferos, mesmo feito com muita atenção, com muita dedicação, com muita intensidade, se não for feito nada. Não adianta uma pessoa passar 2 horas em frente do espelho e não tomar nenhuma providência acerca da sua aparência. Aquele tempo que ele gastou diante do espelho é infrutífero. Não serviu para nada para ele. Tiago está dizendo a mesma coisa com relação ao ouvinte negligente. Você pode ouvir um sermão de 1 hora, de 2 horas. Você pode não perder nenhuma palestra da consciência cristã. Você pode ir a todas as plenárias. Mas se aquilo que você escuta ali, você não coloca em prática, é inútil você ouvir. Não vale de nada para você. Porque você escuta e não faz nada. E não muda. Não muda o seu proceder, assim como o contemplador esquecido. Não muda a sua aparência. Esse é o ponto em comum aqui do nosso autor, do autor Tiago. Eu posso fazer uma pergunta? Qual foi a última vez que você disse assim: nesse lugar, Deus hoje falou comigo, eu preciso mudar isso? Quantas vezes, irmãos, a gente escuta sermões aqui e a gente sabe que é conosco, mas a gente não toma nenhuma atitude. É Deus purinho na terra, como a gente costuma dizer, né? E a gente sabe mais do que todo mundo que foi com a gente, que é com a gente, né? E a gente sai por aquelas portas e parece que quando essas portas se fecham, parece que nada do que foi dito ali foi com a gente. Versículo 25. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Perceba bem aqui que há um contraste. Ou seja, aqui ele está fazendo um contraste entre o ouvinte negligente dos versos anteriores, versos 23 e 24, e ele agora apresenta o ouvinte praticante.
Porque, irmãos, em todos os arraiais tem gente assim, né? Há pessoas que escutam, que entendem, mas não praticam. E há pessoas, irmãos, que escutam, que entendem, e tem, no meu ver, a humildade de dizer: é comigo, eu tenho que praticar isso. Em todo arraial evangélico tem esse tipo de gente. O autor vai nos dizer aqui que esse operoso praticante, em vez apenas dele ouvir sermões, ele pratica o que ele ouve, mesmo debaixo de provações, mesmo debaixo dos momentos difíceis da vida. Ele sabe o que Deus requer dele, e ele vai fazer exatamente assim como Deus designou para ele. Por quê? Porque ao contrário do ouvinte que não pratica, ele pratica. Esse é o ponto aqui de Tiago. E ele chama, irmãos, aqui no verso de número 25, ele chama o evangelho de lei perfeita. Não é verdade? Aqui é o sinônimo de evangelho. O autor chama o evangelho de lei perfeita. Por quê? Porque em contraste com a lei de Moisés, que era limitada, que era incapaz de livrar o pecador do seu estado, da sua condição e da sua culpa, a lei perfeita, o evangelho, é a lei da liberdade. É isso que ele está dizendo aqui também. Ele chama o evangelho da lei perfeita e diz: a lei da liberdade. Veja que coisa interessante para nós pensarmos aqui. Ele está identificando assim aonde reside a perfeição. Ou seja, a lei da liberdade, a lei do evangelho, ela nos deu poder para nos libertar do pecado da culpa, da condenação do pecado. Queridos, nós somos livres. Nós não precisamos mais nos envolver com o ilícito, porque a lei perfeita, a lei da liberdade, nos libertou dessas coisas. E Tiago louva muito a Deus por isso. Faço uma pergunta aqui a você. Quem de nós está aqui e não quer ser bem sucedido na vida? Eu duvido, irmãos. Nós temos aqui um bom número de jovens, graças a Deus por isso. E eu tenho certeza do que eu vou fazer, perguntar aqui nessa manhã. Nenhum dos nossos jovens, nenhum dos nossos adolescentes querem casar mal. E você só casa mal se você quiser. Nenhum dos pais e mães que estão aqui nessa manhã, você não gostaria de perder seus filhos. E há uma grande probabilidade de você não perdê-los. Tiago vai nos dizer aqui nesse verso. Por quê? Vamos para ele aqui, vamos reler o verso 25. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante. Pare um pouquinho aqui. Tiago está dizendo que aquela pessoa que senta aqui, num ambiente como esse, por exemplo, e em vez de ser um ouvinte negligente do que é exposto, ele é um operoso praticante. A palavra é pregada, ele guarda a palavra no coração dele e diz: o caminho é esse. Mesmo que seja difícil, o caminho é esse. É isso que Tiago está dizendo. Porque a lei que eu tenho recebido é a lei da liberdade, é a lei perfeita. É essa lei que me libertou, é essa lei que vai continuar me abençoando. Ele continua, olha. Esse operoso praticante, ele será bem-aventurado em quê? Em quê, irmãos? No que realizar. No que realizar. O que é que eu aprendo aqui com o nosso irmão Tiago? Meus irmãos, para ele, mesmo aquele que suporta as provações, ele será bem-aventurado em tudo que realizar. Eu penso que na mente de Tiago aqui está o Salmo de número 1. Eu penso isso.
É isso que ele tem em mente aqui. E deixe-me dar duas aplicações aqui para você. Ele pode estar se referindo aqui a duas coisas. Primeiro, existe prosperidade, irmãos, bíblica, para os fiéis, para os seus empreendimentos. Existe uma prosperidade bíblica para as suas ações. É bíblico isso. É isso que ele está dizendo aqui. Prosperidade em seus empreendimentos e ações, pois os princípios bíblicos os levam a isso. Deus abençoa quem é obediente. Eu não conheço, se você conhecer, me apresente. Qualquer pessoa que dure muito tempo envolvido com o ilícito. Eu nunca vi um dizimista passar fome, eu nunca vi. Eu nunca vi. E prosperidade sem ser fiel, eu não quero. Tiago está dizendo isso aqui, que nunca faltará recurso para você, que é fiel para com Deus, nunca. Você será bem sucedido em tudo aquilo que você realizar. Hudson Taylor, ele disse uma frase há muito tempo atrás, né? E eu a ouvi também há muito tempo atrás, que eu nunca tirei do meu coração. A obra de Deus, feita da maneira de Deus, jamais faltará recurso. A obra de Deus, feita da maneira de Deus, jamais faltará recurso. Deus derrama abundância sobre uma igreja que respira missões. Pronto. Mas também Tiago pode estar dizendo o seguinte: mesmo que você não seja uma pessoa bem sucedida, e isso é possível, mesmo assim você será próspero, pois o que lhe aguarda é a coroa da vida. Pense bem no seguinte: quando você chegar no fim da sua vida, será que valerá a pena para você, para a sua família, ter construído um império, mas ter perdido a sua alma? E aqui você não precisa concordar comigo, mas desde novinho eu dizia isso a meus filhos, inclusive a minha esposa: eu prefiro morar debaixo da ponte com minha família do que perdê-los. Sempre disse isso a Deus em oração. Sempre disse isso a Deus em oração. Versículo 26, irmãos. E aqui ele vai para a prática da religião, né? 26 e 27. Olha o que ele diz no verso 26. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. O que você entende quando o autor diz o seguinte: se alguém supõe? O autor está dizendo aqui que no meio das pessoas para a qual ele estava enviando essa missiva, como também aqui, irmão, no nosso meio, em qualquer outro lugar, há muitas pessoas auto-enganadas. Olha, uma coisa, irmãos, é o diabo nos enganar, e ele é perito nisso, né? Mas o pior do engano é o auto-engano. Isso é triste. Tiago está chamando aqui, é como se ele estivesse colocando a gente de novo diante do espelho, no caso a palavra de Deus, e perguntando o seguinte: vocês nasceram de novo? Vocês nasceram de novo? É isso que ele está dizendo aqui, porque ele diz: se alguém supõe ser religioso, ele está dizendo aqui que existe o perigo, irmãos, do auto-engano. O que é isso?
Tem muita gente achando que é cristão, quando na verdade não é. É isso que o autor está dizendo aqui. Existe uma diferença enorme entre o cristianismo teórico e o cristianismo prático. Irmãos, esse autor aqui, eu creio que vocês sabem disso. Ele vai dedicar todo um capítulo de número 3, a falar sobre o pecado da língua. Capítulo 3 aqui, Deus tem que conceder graça a pastor Jorge, pastor Jamerson, Leandro, outro irmão que vai dar esse capítulo aqui. Eu quero até ficar de fora, quero só ouvir. Tá certo? Ele vai expor o capítulo todinho acerca desse pecado. Aqui ele dá só uma palhinha. Ele está diferenciando, fazendo a diferença entre o cristianismo teórico e o cristianismo prático. É isso que ele vai fazer aqui. Vamos reler o verso de número 26. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A religião dessa pessoa é o quê? Vã. Vamos parar um pouquinho aqui. Para ele, para o autor sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, evidentemente, é impossível ser cristão verdadeiro e não dominar a língua. Para ele, evidentemente baseado no ensino de Jesus, porque Jesus disse que a língua revela o nosso coração. Está lá em Mateus capítulo 12, 34 e 35. Coloca aí, Gladys, por gentileza. Mateus 12, versículos 34 e 35. 34 e 35, por favor, Gladys. O 12. Esse aí? Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má, do mau tesouro, tira coisas más. Eu penso que quando Tiago escreveu isso aqui, ele tinha em mente o ensino do seu irmão Jesus, do seu meu irmão Jesus. Então vou repetir. Para o autor sagrado, é impossível ser cristão e não dominar a língua. Baseado no ensino de Jesus no texto que nós acabamos de ler. Mas não só isso. Para ele, não existe coração puro se a língua é impura. Ele está chamando a gente para se avaliar. Não existe língua santa, irmãos, se o coração é um poço de sujeira. Em outras palavras, se o seu coração estiver certo, sua língua vai estar. É como se a nossa língua fosse uma radiografia do que está aqui dentro. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. A maneira como você trata o outro é você, meu irmão. O que sai da sua boca expõe o que está aqui dentro, do teu coração. Marca aí, note aí na sua agenda, coloca aí na sua mente, coloca aí no seu coração. Não existe cristianismo verdadeiro sem santidade na língua. Para o autor sagrado, esse cristianismo é vão. Interessante aqui, quando ele diz que a sua religião é vã, há duas interpretações possíveis para essa palavra vã. Ela pode ser interpretada como vã, no sentido de inútil, de vazia, de infrutífera. Ou seja, é a mesma coisa de você ser um pagão. Você pode tomar ceia, ser batizado, você pode ter título de pastor, de presbítero, de diácono. Você pode ser um evangelista nato, se envolver em todos os projetos da igreja, mas se você não domina a sua língua,
Na realidade, Tiago está dizendo que você é um pagão. Um pagão. Mas ela pode também ser interpretada da seguinte maneira: uma religião vã, no sentido de inútil. A sua religião é falsa. É isso que Tiago está dizendo. Ao mesmo tempo que ela é vazia, desprovida de conteúdo, na realidade ela é uma religião falsa. Aí, para finalizarmos o capítulo de número 1, ele vem com o verso de número 27 e vai falar sobre o que é religião pura. Olha o que ele diz: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Irmãos, quando Tiago afirma aqui que existe uma religião pura e sem mácula, ele está sendo taxativo, ao meu ver, em dizer que há uma religião que Deus não aceita. Sim ou não? Sim. Se ele está dizendo que há uma religião pura e há uma religião sem mácula, existe também uma religião impura e com mácula. E como se expressa isso aqui? Qual a religião que Deus aceita? Primeiro, é uma religião que não se contamina com o mundo. Ou seja, é uma religião que não tem seus valores pervertidos pelo mundo. É uma religião que não se corrompe. É isso que ele está dizendo aqui. Que não se envolve com coisas sujas. Que não se envolve com coisas imorais. É uma religião que não é inconsequente. É isso que o autor sagrado está nos dizendo aqui, irmãos. Volta um pouquinho para o verso 26. Você acha, irmãos, que um fofoqueiro é convertido? Pense aí. Pense aí. 10 segundos para você pensar. É mundanismo, irmãos. Puro e simples. Puro e simples. E mais, ele vai dizer aqui, olha, só um adendo eu gostaria de destacar aqui. Irmãos, nós somos salvos pela graça. A igreja do Método sabe disso. Mediante a fé na morte expiatória de Cristo. Nós somos salvos, irmãos, baseados também na ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo nos possibilita a remissão dos nossos pecados e saber que a nossa fé não é em vão e que nossos pecados foram todos perdoados. Isso é verdade, irmãos, inegociável para nós. Contudo, presta atenção, não existe fé verdadeira sem obras. Não existe. Tiago vai dizer o seguinte aqui, que quem é convertido é generoso. Ele visita os órfãos e as viúvas, ou seja, os mais necessitados da época. Ele tem, irmãos, digamos assim, olhos para vestir quem está nu. Ele tem coração voltado para dar comida àquele que não pode comer. Ele ajuda o necessitado. É isso que Tiago está dizendo. É impossível ter uma religião pura sem se compadecer de quem carece de alguma coisa, ou de quem sofre por alguma coisa. Para esse homem aqui, um salvo, no aspecto positivo da palavra, é alguém que demonstra isso através da sua generosidade. Amém? Amém? Louvado seja Deus.